filme O Discurso do Rei mostra com detalhes a importância do discurso para o poder. Esse filme é novo, né? É novo. Alguém já viu? Não. Então fica aí, né? Você recomenda ver O Discurso do Rei para ver se o poder está na hora, o cetro, não é isso? Vamos ver o que dá. Qual a melhor forma de assistir ou mesmo fazer tares a pessoa iniciada na maçonaria? Tem um sócio na empresa que é maçom e por muitas vezes fica muito nítida nossa divergência de opinião. Olha, aí o problema é de ter um certo entendimento para haver uma coexistência pacífica. Se de ver por que ele entrou na maçonaria e qual o interesse. Teria que ver qual é o trabalho que esse povo está fazendo, as relações que a maçonaria tem. A maçonaria ajuda muito uma pessoa que viaja. Quem tem dromomania, a maçonaria ajuda. Porque ela viaja igual mascate, em cada lugar que ela vai encontrar maçons que vão abrir o caminho para a pessoa. É o estilo judaico, a mesma situação. Então, tem esse aspecto aí, precisa de ver o porquê que é. Onde é que bate o conflito entre os dois? Precisa de saber, né? Isso aí eu teria que conversar, ver os detalhes, eu acho difícil. Você quer falar alguma coisa nisso? Pesquisar o que é qual que é o conflito, né? Qual que é a divergência, e tentar buscar pontos de, ao contrário, pontos de convergência que em tese, certamente a maçonaria, né? ela neutra, né? Ela não é totalmente anódina, ela não faz mal assim, não tem nada. Mas agora, é preciso de ver, né? Se uma pessoa fica fanática, ainda mais dentro de uma irmandade como é a maçonaria, há fanáticos. Sim, então aí pode criar problema. E os casos, por exemplo, aquele caso que eu citei, que a pessoa já estava mal intencionada antes de entrar. Né? Ela já queria entrar não porque ela tivesse alguma afinidade, mas porque ela queria se dar bem, né? Sendo maçom. Quer dizer, aí já entra, começa tudo errado, né? Geralmente esses, quando entram, eles já querem arranjar os graus cada vez mais depressa, tá entendendo? Para alcançar um nível, para ficar de igual a igual com os outros. De par em par, mesmo nível. Essas coisas todas tem. Você sabe, eu sou mestre maçom, mas eu saí fora 6 meses depois. Mas agora, hoje, eu acho que a maçonaria não é aquela que eu entrei. Eu, depois disso, já dei palestra com um monte de mulher dentro do templo maçônico, eu dando palestra lá dentro. Palestra de conscienciologia. Quer dizer, antigamente não tinha isso. As iniciações eram mais graves, sérias, bravas. Se exigia muito. Hoje já estão mais democráticos, estão aceitando mais as coisas. A gente vê que tem diferença. Agora, aí no caso, tem que ver a relação da maçonaria, do sócio e dessa pessoa que está perguntando. Tem que ver as inter-relações. Por que é que bate? Não era para bater, pelo contrário, pode ajudar a empresa. Precisa saber, né? Por exemplo, vendedor e maçonaria só é a cara um do outro. Ajuda demais. O cara vai para o estado de Goiás, não conhece ninguém. Já pensou? Por isso que eu falo. Aí, no caso, é igualzinho Lions, é igual Rotary. É uma irmandade com interesses, às vezes, comerciais ou de sobrevivência. Isso é um fato. Essas coisas existem. Mas a maçonaria é mais rígida, porque é tipo iniciação. É muito mais rígido que o Lions do que o Rotary. Deixa de ser um contraponto positivo a uma rede de sede de poder, foi né? Por isso que a minha mãe me pediu. A minha mãe viu que o meu cunhado estava muito bem no processo da maçonaria e aquilo seria, então, uma vantagem, uma sustentação, uma segurança, como se fosse até mesmo um seguro para o futuro. Então ela me pediu, não, você podia entrar na maçonaria. Eu, então, completei a idade, entrei na principal loja que havia na região, lá em Uberaba, a principal dela. Eu fui admitido por unanimidade, em 6 meses eu saí e me deram o kit classe. Ainda falaram, não, você conhece tudo sobre maçonaria, porque quando eu entrei eu já tinha lido tudo. Não é só o livro do Hirsch ou qualquer coisa desse povo, não, eu já tinha lido tudo que havia sobre isso.
A minha biblioteca era enorme. Aí tem muito livro sobre maçonaria, nessa minha época mesmo. Aí eu trouxe para a holoteca. De modo que... E outra coisa, naquela ocasião eu já era homem, adulto. Minha biblioteca já estava lá na frente. Tá? Comecei com a biblioteca aos 9 anos, né? E ali, ó. A biblioteca era um caso de vida ou morte para mim. Sobrevivência. Então o negócio é muito sério. Só com relação a essa parte da maçonaria que o senhor conviveu lá, como é que o senhor vê a parte de parapsiquismo lá, desses estudos? Existem pessoas que estudam com profundidade o parapsiquismo lá dentro. Mas agora, lá tem um problema que é ruim, que é o processo de ritual. Você perde muito tempo com ritual. Tudo é feito na base de ritual. Você está entendendo? Tudo. Todos os comandos lá dentro, a orientação de tudo, das reuniões, tudo que se faz é feito. Agora, aquilo fica, então, no fim da história, devido ao ritual, mais sério e, vamos dizer assim, mais eficaz, com maior competência do que o próprio militarismo. Você está entendendo? É só lá dentro que a pessoa pode entender uma coisa dessa. Tudo fica rígido, 100%. Então, por exemplo, eles destacam 3 pessoas para fazer alguma coisa. Aquilo pode descansar, porque vão fazer tudo certo, tudo correto, que não tem saída. Então é mais rígido do que a hierarquia militar. A hierarquia que tem lá dentro. E é tudo na base de rituais. Um que manda no outro, um que chama, tem as vozes, o modo de falar, as coisas todas. Tem sinal para tudo, tem símbolo para tudo, para ver se a pessoa vestir. Agora, essa rigidez é que mantém a maçonaria. Eles existem esses séculos todos devido à rigidez do ritual. Eles gostam de falar hoje, mesmo em Brasília, com a política, que é a liturgia do cargo. A liturgia da Igreja Católica, por exemplo, sustenta a Igreja a liturgia. O caso da maçonaria, em parte, é a liturgia da hierarquia deles. Agora, a igreja tem hierarquia, a maçonaria tem hierarquia, o exército tem hierarquia, você está entendendo? A própria política tem hierarquia. Você vê bem, vereador, prefeito, vamos dizer, deputado estadual, governador, presidente da República, deputado federal, senador, presidente. Tudo tem hierarquia. A maçonaria também tem. E a maçonaria tem os graus. Eu sou apenas mestre maçom. Mestre é como se fosse soldado raso. Está vendo? Porque se eu tivesse ficado lá, eu já estava no topo hoje. Porque com o passar do tempo é inevitável, a pessoa vai caminhando. E, por exemplo, eles gostam muito de comparar, às vezes, o Rosa Cruz, que o Rosa Cruz é a parte que aceitava as mulheres. Não, a maçonaria é superior à Rosa Cruz. Não pode comparar. Não, eles, assim, os Rosa Cruz gostam de falar isso. É iniciação, mas de amador. Agora, a maçonaria não, é iniciação de profissional. É outra coisa. Mexe na vida e ajuda mesmo. O que a maçonaria faz para ajudar assistência social, ninguém sabe, se de entrar lá para ver. E não é só as viúvas, não. Lá em Uberaba eu trabalhei no Instituto Cego do Brasil Central, tudo é de maçom. Agora, as viúvas são muito assistidas pelos maçons. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Agora, esse processo, por exemplo, aí que você falou, eles têm iniciação, aquela coisa toda, tem graus, mas é um processo é muito místico, cheio de bobagem. A maçonaria não tem tanto misticismo, é menos. Entende? Tem os processos todos de liturgia, mas não tem esse misticismo bravo. E outra coisa, homem, tudo é macho. Então a situação é muito militar demais. A maçonaria, até um certo ponto, eu não sei hoje como é que está, se tem alguma modificação em algumas desses orientes por aí afora. Mas o normal é que era um clube do bolinha total. Já, isso que você falou aí, não, tem homem, tem mulher, tem tudo lá dentro. Uma vez, eu conversando com um maçom mesmo, eu dei um exemplo de um caso que eu soube, de um maçom que fez umas maracutaias aí, com um negócio de imóveis e tal, e tudo indica que ele foi livrar na cara dele, na hora da justiça, e livrar na cara dele também seriam maçons.
Aí eu perguntei para esse conhecido, e ele falou, olha, eu, no lugar dessa pessoa, também livraria a cara dele. Só que quando ele chega dentro da loja, tem um outro julgamento, é uma outra história. É isso tem mesmo? Outro julgamento, mas tem uma coisa, às vezes liquidam com a pessoa mais lá do que fora. Ele aí é expurgado. Ele não aguenta ficar lá dentro mais. Essas coisas todas eu já vi também. Agora, eles salvam quando eles sabem o que se passa, porque às vezes dentro da maçonaria, você sabe de notícias privilegiadas, informações privilegiadas que você não tem aqui fora, é atrás dos bastidores, eles sabem. Então isso tudo pesa na balança do julgamento, do juízo que é feito. De modo que essas coisas são problemáticas e complexas, não são assim tão fáceis. Valdo, sobre a maçonaria, existem lojas sim que permitem o ingresso de mulheres. Mas parece que é coisa recente. Estão não é recente, não. Não é recente. É recente. Para mim, por exemplo, é do século passado para cá. Sim, Se é recente, isso é. E assim, o que acontece é que a maçonaria, aquela tradicional dos homens, vê essas lojas como espúrias. Então, mas os rituais... por isso que eu estou falando, já não se faz mais maçonaria como antigamente. Mas os rituais, os graus são todos os mesmos, a liturgia é toda igual. Senhor Valdo. Agora, eu mesmo já falei dentro de loja e tinha mulheres, a família, tudo lá dentro. E eu fiz apresentação, fiz conferência lá dentro disso. Depois que eu saí, estou falando com a Conscienciologia. Aqui no B. Só complementando isso, depois eu vou fazer minha pergunta. Teve um caso até de um cidadão que foi chamado formador de loja. Ele foi expulso de uma maçonaria, era venerável mestre. E ele começou a montar a loja. Ele criou uma maçonaria e vendia. Não, ele vendia a entrada do cidadão. Tem gente desses que se reúne com vigilante, esse povo todo para fazer. Eles começaram a montar a loja. Negócio entre colunas. E vendia a entrada do cidadão para essa nova, vamos dizer, novo. Se você entende, escuta bem o que eu estou falando. O venerável se junta ao vigilante e entre colunas eles são capazes de fazer a politicagem do processo deles. Isso está tudo errado. Mas aí, isso acaba vindo a furo. Dentro da maçonaria, não tem jeito de guardar segredo. Não tem, ali não tem. Tudo vem a furo.